Bad Bunny pode dizer que quebrou a banca e fez história após performance no Super Bowl 60. Com uma apresentação quase toda em espanhol, Bunny enfrentou Donald Trump e conservadores dos Estados Unidos ao fazer um chá revelação sobre a América. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Daí, até coloquei um regzinho pra combinar com um latino fazendo chá revelação pra estadunidense. Pois é, né? É muito importante, sobretudo, Sophie, para a magnitude que é o Super Bowl, né? Que é simplesmente um dos esportes que os americanos, estadunidenses, mais são apaixonados. É um evento bilionário, o país para assistir a final, e sempre tem esse show, né? O show de um artista, geralmente, inclusive, são mais artistas. O Bad, ele também está fazendo história por ser o artista latino que teve o show solo. A gente já teve outros artistas latinos que tiveram show no Super Bowl, Shakira, Jennifer Lopez, mas nesse caso, Jennifer Lopez, lembrando que ela é descendente, né, de porto-riquenhos. Mas só que nesse caso o Bad não, ele tá com show solo, né, e quase todo em espanhol, ou seja, foi sensacional, Sofia. E tem essa história, né, que é uma história forte. Ele não precisou dizer uma palavra, ele não precisou de chamar o Ice, ele não precisou falar com Donald Trump. E ele contou toda a história da América Latina, trouxe, né, todos os países da América, inclusive, né, a América do Sul, Central, América do Norte. Acho isso muito importante. Vou deixar essa pergunta aqui no chat, para todo mundo aqui no chat, no vídeo também responder. Vocês lembrariam de todos os países do continente americano? Eu esqueceria um ou outro, eu já confessei qual eu esqueceria. No final do vídeo eu vou falar qual eu esqueceria. E aí, contem aqui pra gente, porque ele falou brilhantemente. Ele saiu e foi na força do ódio, viu, Sofia? Vamos assistir? Bora lá. Bless América, sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. Pronto. Ahora sí. ¿De cuándo? Te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Y ojalá que los míos nunca se muden. Y si yo me emborracho, pues que me ayuden. Sofia gosta. Sofia Desculpa. gosta. Sofia gosta, tá vendo aí? Gente, Aprendi ele fala hoje. Jamaica. Ele fala Jamaica, assistam de novo. Ele fala Jamaica, ele Ele fala fala. Brasil, Ele é fala isso. Jamaica, fala El Salvador, Haiti, lembra todos. Exatamente. E eu acho isso muito importante, sabe? Porque é o chá de revelação, é o único chá revelação que eu vou gostar, que é isso aí, ó, você lembrar para estadunidense que é só mais um país, é os Estados Unidos da América. Eles não são a América. E isso foi uma afronta profunda para o Donald Trump. O Bad Bunny já tinha feito, né, algumas publicações, já no Grammy também, quando ele recebeu recentemente o Grammy, ele citou, né, o ICE diretamente. A gente vai relembrar isso porque a gente vai falar também sobre o Trump e como ele se posicionou diante dessa afronta direta que ele não estava esperando. Mas antes disso, Sofia, eu vou te pedir para trazer uma publicação no Twitter, no X, por gentileza, porque é uma publicação cheia de fotos. E essas fotos são muito simbólicas. Olha isso. Isso aí se chama, gente, semiótica. Ele traz ali, a primeira foto, ele traz o corte de cana, que é muito característico na América Latina. Na segunda foto ali, ele está no topo, no alto. Né? Também é um ponto muito simbólico. Na terceira foto aqui embaixo, a primeira de baixo, já tem as cores ali, por exemplo, já saindo, né? As cores de Porto Rico. Olha que lindeza. O vermelho, o branco e o azul. Olha que lindeza essa estética.
E as roupas também características. E nesta última aí, que é a foto que, quando ele começa a cantar, chegam as pessoas com as bandeiras, por exemplo, e olha só que foto, que estética maravilhosa. Tem todo um simbolismo essa apresentação do Bad Bunny. Geralmente, as apresentações do Super Bowl são apresentações muito pensadas no impacto mesmo. Por quê? Porque os artistas, inclusive, não ganham um valor alto, é um valor irrisório para tal apresentação, mas é uma questão da imagem, porque o mundo inteiro está assistindo. Realmente o mundo inteiro está assistindo, não é figura de linguagem. Tem algumas cidades, até aqui no Brasil, Sofia, não sei se você já viu, mas tem cinemas que transmitem o Super Bowl. Eu acho isso sensacional, porque tem pessoas que realmente são apaixonadas e assistem a final. Então, tem alguns cinemas que transmitem isso aqui no Brasil, imagine, e ao redor do mundo. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer uma outra pessoa que, para mim, é super referência de quebrar também espetáculos, e que fez o chá revelação não tem muito tempo. Essa moça aí, ela só se chama Beyoncé. Só que a Beyoncé, ela fez um chá revelação para os estadunidenses também. Ela lembrou os estadunidenses que ela é negra. Eu juro para vocês, porque era difícil para os Estados Unidos lembrá-la como negra. E aí, em 2016, ela simplesmente lança, né, o Formation, e é um CD, um álbum que ela traz a denúncia da violência contra os afro-americanos de forma muito contundente. E ela vai para o Super Bowl, e todo mundo imaginou, poxa, ela vai para o Super Bowl para fazer mais uma apresentação icônica, belíssima, e ela fez. E aí vou te pedir para descer um pouco mais fotos, Sophie, porque cada elemento da apresentação dela teve algum contexto muito especial. Primeiro que as letras já são letras que falam, né, da sua origem. Ela fala da mãe do pai do Alabama, da mãe da Louisiana, e ela, né, traz aí, por exemplo, a polícia de Nova Orleans, fala da violência policial, a viatura afundando tem todo um simbolismo, não só porque Nova Orleans passou, né, por um processo de processos climáticos, e algumas pessoas apontam também o racismo ambiental nisso, mas pela O furacão violência que Katrina, né? exatamente. E as pessoas também apontam, isso aí é um processo, inclusive, Sofia, que as pessoas apontam nos Estados Unidos, que em determinadas regiões, quando acontece uma tragédia ambiental, a ajuda é muito mais rápida do que em outras. E geralmente aí as pessoas comparam sobre se você está no sul, se você está no norte, se a população é majoritariamente negra ou não, e por aí vai, sabe? Então tem todo o desamparo de algumas populações, sobretudo nos chamados guetos, né, das comunidades, onde a maioria são negros. E aí eu vou te pedir para descer mais um pouco, Sophie, por favor. Ela traz também referências, né, do Black Lives Matter, e aí tem, por exemplo, as bailarinas, as back vocals, que traz essa referência, a roupa também traz essa referência, e isso é muito importante. A Beyoncé também fez isso naquela época, lembrando aos estadunidenses que ela era negra, e muita gente, inclusive, não gostou, ela não chegou a receber o Grammy nessa época. Agora a gente teve o Bad Bunny, que o Grammy foi antes da apresentação do Super Bowl, então ele já tinha 3 estatuetas, inclusive ele traz a estatueta, né, na apresentação do Super Bowl, entrega para um menino, é uma imagem muito belíssima, né, o menino levando para Porto Rico essa estatueta, tem também um simbolismo, e ele quebrou a banca, Sofia, só para te falar que ele teve recorde de visualizações, de buscas, perdão, no Google hoje, após a apresentação do Super Bowl. Ele fez sucesso, eu acho que a gente vai falar sobre essa apresentação por um bom tempo, sobretudo no momento que vivemos. Se fosse outro contexto histórico, poderia acontecer qualquer coisa. Mas nesse contexto em que vivemos, isso é uma afronta terrível aos Estados Unidos. Não à toa o Trump deu chilique. Pois é, a gente vai falar mais do chilique do Trump em outro corte, né, Day? Agora falando sobre o Bad Bunny, eu admito que, assim, eu tenho sentimentos divididos quanto a isso, porque a gente tá falando de um evento mais comercial dos Estados Unidos, né? O Super Bowl é um evento dos Estados Unidos que eu acho que ele não tem nenhum paralelo no Brasil. A gente não tem nenhum evento esportivo que receba tanta atenção quanto o Super Bowl. A única coisa que eu consigo pensar para comparar seria a final da Copa do Mundo. Só que a final da Copa do Mundo é internacional e nem sempre o Brasil está disputando. Lá para eles têm um evento nacional que tem a mesma atenção que seria um final de Copa com o Brasil jogando aqui no nosso país, né? E que acontece anualmente.
E daí você tem o intervalo do Super Bowl, que basicamente é o intervalo comercial mais caro do mundo. E daí você vai lá e vem a Apple Music e faz esse show do Bad Bunny. Então a gente tá vendo uma grande propaganda, né? Um grande intervalo comercial aí. E eu acho que qualquer análise sobre o que foi isso tem que passar por isso e por que que eles tomariam, a Apple Music tomaria a decisão de fazer esse show aí especificamente. E pra mim a única coisa que eu consigo pensar que possa levar a isso é tentar atrair mais latinos, porque o Super Bowl é um evento branco, sabe? Então eles querem aumentar o público latino, e daí vai lá e bota o Bad Bunny cantando em espanhol e louvando a América Latina. Pra mim me parece um pouco disso. E se a gente estivesse em tempos normais nos Estados Unidos, eu encerraria aqui a dizer, isso foi tudo um grande show capitalista para tentar fazer propaganda e atrair mais latinos para assistir o Super Bowl. Sabe, eu pararia aí. Mas a gente não tá em tempos normais, a gente tá em tempo de ICE fazendo deportação em massa, a gente tá em tempo de supremacia branca. Então, quando coloca isso, eu não consigo resumir a análise só a isso. Eu acho que, assim, tem um quê de ousadia aí, de mesmo sendo com intenções comerciais, você peitar o governo Trump nesse momento histórico dessa forma, assim, mesmo que seja um grande comercial para atrair latinos para o Super Bowl, ainda tem uma coisa aí de subversão que até se a intenção era causar buzz aí para fazer ainda mais barulho, fazer esse comercial repercutir ainda mais, seria uma coisa que eles pesaram a mão, sabe? E conseguiram realmente irritar mais do que deveria. Então, jogada de marketing ou não, foi um tapa na cara do Trump. Basicamente isso, né? É uma jogada de marketing? Provavelmente sim. Dá para analisar apenas como uma jogada de marketing? Nesse momento histórico, não. Então, fico nisso. Enfim, mais alguma coisa, Dai? Não, Sophie, podemos ficar por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.